E vamos ver agora o que está previsto para a sessão plenária de hoje no Supremo. Ordem social é o tema único da sessão plenária desta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal, com 4 ações diretas de inconstitucionalidade. As 2 primeiras tratam de alterações nos limites de diversas unidades de conservação ambiental, entre elas os Parques Nacionais da Amazônia e do Parque Nacional das Araucárias. Na terceira ação direta de inconstitucionalidade, se questiona a constitucionalidade do decreto que regula o critério para identificação das comunidades quilombolas e das terras a elas pertencentes. Por último, uma ADI, onde se discute a constitucionalidade de dispositivos legais que dispõem sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União no âmbito da Amazônia Legal. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Bom, e para falar sobre a pauta de hoje no Supremo, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, qual é o assunto de destaque hoje na sessão? Bom, o tema principal é meio ambiente, em especial alteração dos limites de reservas legais, conforme previsão em legislações específicas. Bom, nós temos 4 ações diretas de inconstitucionalidade que estão na pauta. 2 delas tratam exatamente da redução dos limites do Parque Nacional na região da Amazônia. O que a Procuradoria-Geral da República argumenta no primeiro item da pauta, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, é exatamente o fato de que, por meio de uma medida provisória, foi então determinado, e essa medida provisória posteriormente foi convertida em lei, houve então alteração dos limites, houve uma redução, uma supressão do Parque Nacional para a implementação de uma hidrelétrica. Então, de acordo com os argumentos lançados pela Procuradoria-Geral da República, esse tipo de alteração, essa redução, ela não poderia ser feita por meio de medida provisória. Haveria necessidade de se utilizar do instrumento do processo legislativo previsto para a elaboração das leis. Então, deveria ter sido toda essa alteração, caso viesse a ser efetivada, deveria ter observado o que está previsto para o processo legislativo relacionado à elaboração das leis, não poderia ter sido feito por meio de medida provisória. E esse julgamento já foi iniciado? Está quanto o placar? Foi iniciado, a relatora é a ministra Carmen Lúcia. Por enquanto, nós temos apenas o voto da ministra Carmen Lúcia. Ela entende que realmente há uma inconstitucionalidade no sentido de permitir que haja redução do Parque Nacional por meio de medida provisória. No voto, a ministra Carmen Lúcia chegou a mencionar, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência no sentido de permitir alterações de áreas de parques nacionais por meio de medida provisória, desde que essa alteração seja para ampliar e não para reduzir. Então, ela entendeu que, no caso, houve ofensa ao princípio da proibição do retrocesso, ao princípio da precaução, e que o meio ambiente não teria sido, na verdade, preservado, no sentido, e um outro argumento também que a ministra colocou é que esse tipo de discussão deveria ter sido levado, incluindo a possibilidade de debate com a comunidade e demais instituições envolvidas com essa temática do meio ambiente. Então, ela votou pela declaração da inconstitucionalidade desta medida provisória que foi convertida em lei. No entanto, ela entende que, a partir do julgamento, isso deve ser aplicado daqui para frente, porque em relação ao caso específico, já houve, inclusive, a instalação da referida usina hidrelétrica, que já está em pleno funcionamento, então não poderia resolver essa situação que já acabou acontecendo com a instalação da hidrelétrica. Mas, a partir da decisão do Supremo, caso permaneça assim, valeria, então, para todos os demais casos, no sentido de que medida provisória para reduzir não seria admitida, entende-se como inconstitucional, de acordo com o voto da ministra Carmen Lúcia. Houve um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes e o julgamento deve retomar exatamente com essa temática. Um outro tema, só para finalizar, que está na pauta, nós vimos aí na arte em pauta, diz respeito a uma ação direta de inconstitucionalidade que trata da regulamentação de terras quilombolas, dos remanescentes de quilombos. Vamos aguardar para verificar o que o Supremo vai definir e amanhã eu volto aqui para explicar o que o Supremo decidiu. Até amanhã, então, Gisele. Obrigada por hoje.